8-2 para o Flamengo. O Flamengo fez o que... É um meio clichêzão, né? Mas fez o que o torcedor esperava dele, né? Se impôs desde o início, esmagou, mostrou superioridade e passou passando pelo Maringá. É um pouco mais. É o Alcas que se prepara, inclusive. Vai pagar essa conta. Mas é Racing o próximo, né? Semana que vem? Sim, Racing semana que Racing vem. próximo. Não, estou falando porque Quando justamente o Alcas... também foi uma derrota... E a diferença entre os times. É exato, e a diferença... É óbvia. É por isso que eu estou falando, é parecido tipo com a Maringá, questão do Maringá, exatamente. Aliás, quinta-feira fazendo aqui o nosso comentário. Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Galera, eu tô rindo à toa, galera. Eu já esperava uma goleada, mas eu esperava 4, agora 8! Cara, que goleada histórica, hein? Deu até pena do Maringá, só que não! Sabe por quê, cara? Eu fui no jogo em Maringá e sofri pra caramba com a torcida do Maringá tirando sarro de nós, né? Então, 8! Que placar memorável, que maravilha! Separei para vocês aqui o corte do Linha de Passe, analisando este jogo do Flamengo e esse chocolate, galera. 8-2. E isso que a gente deu um gol para eles, né? Um gol contra, e a outra bola foi um gol de sorte, desvia nas costas do jogador do Maringá e entra cobrindo o Santos, né? Mas vamos lá então, galera, deixa o like aí para me ajudar, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. O Malvadão está de volta! Você acredita nisso, sim ou não? Eu acredito. O Flamengo jogou demais, cara. Dito isso, vamos aqui pro vídeo. Simbora! Desde já, obrigado pela audiência e vamos lá. Vamos tocando a nossa bola aqui, abrindo com a classificação do Flamengo. Aliás, né, as duas maiores torcidas do Brasil aflitas antes da bola rolar hoje. Os dois times perderam por 2 gols de diferença em suas partidas de ida contra adversários menores, e os dois deram troco. O Flamengo deu um trocaço. O Corinthians foi ali no suor, será o segundo tema do Linha de Passe, que começa agora. Vitor Birner, 8-2 para o Flamengo. O Flamengo fez o que... É um meio clichêzão, né? Mas fez o que o torcedor esperava dele, né? Se impôs desde o início, esmagou, mostrou superioridade e passou passando pelo Maringá. Bem-vindo. Boa noite para você, boa noite ao Pedro, professor Calçade, Jean, fãs e as fãs de esporte, com facilidade, né? E aí, assim, a gente pode destacar alguma coisa do jogo coletivo do Flamengo, alguma coisa de tática, mas eu vou abrir falando de uma coisa que me chama muito a atenção. Postura, né? A diferença de comportamento dos jogadores do Flamengo do jogo de ida, com o técnico interino, tá louco, de alguns jogos, com o Vitor Pereira antes, para esse jogo, porque a escalação com Everton, Thiago Maia e Gerson, Everton Ribeiro, Pedro, Gabigol, uma escalação com poucos jogadores que marcam, se ela vai ser utilizada nos jogos mais difíceis, quando enfrentar os principais adversários, os times mais bem treinados, se dá para jogar, por exemplo, contra o Fluminense, assim, contra o Palmeiras inteiro, bem questionável. A temporada vai ter que mostrar se esses jogadores conseguem fazer um tipo de marcação muito avançada, com muita perseguição individual, impedindo o adversário de fazer a transição, que é bem complicado ao longo da temporada, constantemente durante quase todo o jogo, para o time poder ser escalado assim. Mas contra o Maringá, uma equipe tecnicamente muito inferior, e que decidiu jogar contra o Flamengo, eu achei um erro, mas eu não sei se o Maringá sabe fazer outra coisa, porque eu não vi tantos jogos do Maringá assim na temporada para dizer se sabe fazer outra coisa. Valia a escalação. E o que me chamou a atenção foi o comportamento dos jogadores, o interesse dos jogadores, a concentração dos jogadores na marcação, jogadores tentando colocar uma intensidade 500 vezes maior do que fizeram no jogo de ida. E eu vou destacar um jogador no meio desses, Gerson. Imaginei. É outro jogador. Eu também. É outro comportamento, é outra qualidade, é outro jogo técnico. Posicionamento. E aí eu fico pensando se isso tem a ver com a mudança de técnico e com a responsabilidade, com a saída do Vitor Pereira tendo sido jogada nos atletas e ainda o impacto da mudança, ou se havia alguma coisa com o antecessor, coisa que não parecia nas entrevistas. Não parecia quando os jogadores falavam do técnico, não parecia que os jogadores estavam insatisfeitos com alguma coisa, alguma ideia de jogo. Porque explicar a vitória do Flamengo hoje pela parte tática até pode ser, mas não é isso.
Não foi essa a grande mudança em relação ao Flamengo de antes, né? Porque o Flamengo de antes não faria 8 hoje. Ele poderia até se classificar, mas ele não faria 8 hoje. Então, uma vitória indiscutível, uma vitória enorme, uma vitória que mostra o gigantesco potencial desse elenco do Flamengo, mas uma vitória da mudança de comportamento dos atletas acima de tudo, na minha maneira de ver, Paulo. E que resultado. Então, acho que, assim, claro, é um adversário muito diferente dos adversários que o Flamengo vai enfrentar daqui para frente, né? Não vai ter mais nenhum desses, a não ser a Ñublense no jogo de volta. De resto, você só vai ter adversário maior. E tenho certeza que o Sampaoli, até por como ele é, pelo que a gente conhece, essa questão do time ser um time muito ofensivo, ele repete muito pouco a escalação, né? Sim. Então, eu acho que esse time vai mudar constantemente e o legal para o Flamengo e o legal para o Sampaoli é que é um cara com estofo, com tamanho para fazer isso. Para mudar do jeito que ele quiser mudar. Do jeito que ele considerar que é a melhor equipe para enfrentar o adversário da vez. Ele não vai ter problema. Se ele tiver que deixar o Gabigol no banco, o Pedro no banco, o Everton Ribeiro, como já deixou, ele vai deixar se for preciso, se ele considerar que aquele time que ele tem em mãos é o melhor time para vencer o adversário da vez. E a gente vai se divertir com isso? Com as ideias do Sampaoli? Eu acho que a gente, tudo bem, Paulo, abraça você, os amigos, a fã do esporte. Eu acho que a gente começa a se divertir, quem gosta de bola, no que o Vitor toca, ele já apontou o Gerson. Porque você olhar o que o Gerson jogou no Flamengo, o que ele teve em algum momento na reta final de Olympique e o que ele jogou no início desse ano no Flamengo, você para e pensa. Não é essa diversão para quem gosta de bola. Então, hoje foi um recado muito claro, mas aí falar do Gerson acho que talvez seja repetitivo, falar do Pedro, que fez 4 gols, é repetitivo. Eu gostei muito do Gabriel hoje. Eu gostei muito do Gabriel porque fica uma imagem que o Pedro fez 4 gols, o Gabriel só balança a rede porque bateu o pênalti. Só que foi uma atuação muito interessante, para a gente não cair sempre naquela tela que muitas vezes nos trai, né? Quanto tempo o Gabriel não marca um gol de bola rolando, ele pediu para jogar mais. Não era isso. O Gabriel hoje é esse tipo de jogador, o que abriu de espaço, ele tem um lance inteligentíssimo, que ele antecipa o ataque, o Pedro vai fazer o espaço, já acha a bola, o Pedro acaba perdendo ali também, depois na dividida do outro jogador do Flamengo também. Mas eu acho que o Flamengo começa a ganhar boas notícias. 8-2, poderia ser 4-0, 3-0, 5, mas eu acho que o 8-2 é um carimbo muito interessante. Porque você tem o Gerson voltando, que muita gente se questionou, a readaptação vai voltar, vai encaixar por ali, não vai. Você tem um Gabriel voltando a fazer talvez o que ele não que ele mais gosta, que seja ficar próximo do gol e fazer o gol. Ele talvez quisesse fazer 4 hoje, não Pedro, mas ele participando. O Thiago Maia muito questionado muito bem hoje, não só pelo gol logo no início, que já começou a abrir. Queria ver um pouco mais do Cebolinha, mas acho que é uma questão de tempo. O Flamengo fez o que dele se esperava, é clichê, mas ele precisava vencer bem, carimbar, convencer, começar a virar a chave. Um 8-2 você começa a espantar uma certa desconfiança. 3 jogos, pouco mais de uma semana de São Paulo, dá para dizer que ele virou tudo? Não dá. Ele soltou um pouco mais o Gerson, é óbvio. Ele tem uma opção hoje de segurar o Ayrton, soltar o Wesley. Tem algumas coisas ali que ele começa a mexer. Como ele prefere a movimentação do Gabriel, não é como ele queria com o técnico anterior. Como o Pedro vê a fase, como é que o Gerson hoje começa a ocupar um espaço ali que talvez poderia ser outro jogador de articulação, de criação no meio, ficou a dúvida, se é o Arrascaeta, pode ser o Matheus França, pode ser o Gerson hoje ali, jogando com o Everton Ribeiro. Mas é um carimbo. A coisa começa a mudar, a chave começa a virar. O Flamengo não podia cogitar passar hoje que fosse sem uma grande exibição. São boas notícias. É um time fraco, é uma goleada que talvez não seja, o Jean falou, né? Tem a Ñublense, talvez o Alcas só pela frente, não vai se repetir, mas é um carimbo. A coisa começa a mudar de figura nesse Flamengo que até 10 dias atrás todo mundo se questionava onde vai parar na temporada. Começa a clarear um pouco mais. É o Alcas que se prepara, inclusive. Vai pagar essa conta. Mas é Racing o próximo, né? Semana que vem? Sim, Racing semana que Racing vem. próximo. Não, estou falando porque Quando justamente o Alcas... também foi uma derrota. E a diferença entre os times. É exato, e a diferença. É óbvia. É por isso que eu estou falando. É parecido tipo com a Maringá, questão do Maringá, exatamente. Aliás, quinta-feira, fazendo aqui o nosso comercial, a nossa propaganda, esse jogo é exclusivo Opa, dos canais ESPN e Racing e Flamengo vão se enfrentar lá na Argentina. Bom, Não, bom. É porque a coisa de mais de uma semana, na apresentação dele, ele não queria segurar e se envolver muito no debate Pedro e Gabigol. Um jogo vai ser um jogo vai ser outro. E hoje ele fala é uma responsabilidade também do treinador assegurar que eles possam estar juntos e gerar muitos pontos para o clube. Ou seja, ele começou a ver que a coisa funciona ali bem. Só para complementar um dado que você falava do volume, foram 17 finalizações contra o Ñublense, 16 contra o Inter e 25 hoje. Só para arrematar, um Flamengo que parece ser óbvio, mas é claro que tinha que ter postura. Quando você exigiu postura, que eu estava terminando de falar só para passar para o Sampaoli, que é prioridade,
Muitas vezes da temporada, quando se exigiu postura do Flamengo, o Flamengo não entregou a postura. Agora é o clássico que tem que dar a resposta contra o Vasco, não entregava. Não, mas agora é o clássico que tem que dar a resposta contra o Fluminense e não perde a Taça Guanabara, não entrega. Não, mas agora é um clássico que está valendo, não entrega. Agora é uma decisão, não entrega. Então, nunca foi algo muito óbvio. Para mim, o Flamengo é isso aí. É um Flamengo que, começando a se entender, ele vai dar de 8 no Maringá, como outro time de primeira divisão poderia dar de 5, de 11. Tem muita qualidade. Tem 10, 11 gols. Tem um goleiro até salvou algumas bolas. Tem um lance no Everton Ribeiro no primeiro tempo muito interessante. Ali você já faria mais um gol. Então, parece meio óbvio quando a gente debate esse elenco do Flamengo, mas não vinha sendo até aqui. Postura contra o Maringá é meio óbvio, não vinha tendo. Finalizar com qualidade, não vinha tendo. Criar para mais de 20 chances, 13 ou 14 na direção do gol, não vinha tendo. Então, hoje o Flamengo parece que começa a entrar numa normalidade e acho interessante quando ele toca também, só para complementar, Paulo, na situação dele. Mas precisamos melhorar. Sei que temos um Botafogo, temos que trocar mais passes no campo rival e precisamos perder menos a bola. Então, são coisas que ele começa a identificar. Interessante, não entra muito naquela do ganhamos, é isso aí, a chave virou, então, vamos embora, ninguém segura. Questão. Ele não senta no resultado. Não. E quando ele, quando ele fala sobre evolução, ele usa o termo, temos que manter essa sintonia. No caso, sintonia, ele está falando sobre comportamento. Dentro e quando eu falo de comportamento, eu falo não é só correr, é a concentração no jogo. Porque você pega, vou repetir, falei disso várias vezes durante a semana. O segundo gol que o Flamengo toma contra o Maringá, com o Everton Ribeiro e Gabigol de costas, dentro da área, o goleiro repondo a bola, o jogador recebendo a bola livre, o Cebolinha longe, a bola chegando do lado direito, como se tivesse sido um contra-ataque, mas um lance com a defesa com mais do que tempo suficiente para estar posicionada, né? É um lance de total falta de concentração, né? Além de postura. Hoje o time mostrou concentração para conseguir executar as coisas. Raça não é só correr, não é dedicar, é pensar o jogo, é desejar ganhar. Não é uma coisa só de você dar um carrinho, de você ganhar uma dividida. Vai muito além disso. O Flamengo teve e o Sampaoli, que, como disse o Pedro, citou diversos detalhes, trocar mais passes, recuperar a bola em tal situação, coisas que ele vê que são necessárias para a equipe ser o que ele imagina ser. Ele tratou como quase invencível, né, no futebol brasileiro e por isso ele quis trabalhar no Flamengo. Tudo para isso funcionar precisa da sintonia. E para mim a grande questão é se esse time do Flamengo vai recuperar o prazer em jogar futebol junto. Porque parecia, muitas vezes, até quando ganhava, um fardo para esses jogadores que mostraram tanta alegria jogando juntos com o Jorge Jesus. Em muitos momentos, no começo do Renato também, e um período do Rogério também. Mas parecia um fardo, entrava em campo, vai correr, mas parecia que estava cumprindo uma obrigação. E no futebol, só cumprir a obrigação não funciona. O futebol exige outras coisas para você ser realmente competitivo no seu melhor. Então, eu estou aguardando o resto da temporada para saber se o time vai recuperar a alegria. Fazer 8 gols ajuda, né? Deve dar um prazer enorme, vai todo mundo leve e feliz para casa. Vamos ver como isso vai se desenvolver, se isso vai ser mantido. O técnico conhece muito futebol, sabe como usar os jogadores, entende treinamento. Vou repetir, ele é melhor na hora de preparação da equipe do que é o Jorge Jesus, na minha maneira de ver, né? Mais técnico. E vamos ver se os jogadores ajudam ele a desenvolver o trabalho que esse Flamengo pode oferecer ao seu torcedor. Pedro, Cebolinha e Gabigol juntos, em jogos maiores, é possível? Bom, ele até falou do sistema, né? Que o sistema... É o de menos? Teoricamente sim. Segundo plano. Porque não adianta, se você não tem o comportamento, a execução bem feita, você tanto faz o sistema, ela vai ser ruim em qualquer sistema, vai ser boa em qualquer sistema. Claro que uma coisa, quando você tem 3 zagueiros, significa que tem um jogador a menos em algum outro lugar. Porque você ainda mantém laterais, que são alas, quer dizer, muda, os processos são modificados, mas é diferente. Então, eu acho que o objetivo dele é justamente buscar extrair rendimento para depois aí ele vai tratar o sistema como um detalhe. Mas é um treinador que dá muito valor para isso também. É muito legal falar, isso aí é secundário, tal, mas como se não tivesse valor. Talvez outros fatores dentro de uma equipe estejam um pouco à frente do sistema, mas não é que tanto faz. E o Sampaoli tem o Everton hoje, decidiu o Everton Ribeiro, o Everton Cebolinha, o Gerson com o Thiago Maia, o Gerson podendo, né, se aproximar mais, transitar. É claro que, dependendo do adversário, isso pode ocorrer mais, pode ocorrer menos, você vai tomar mais cuidados, porque o jogo do mata-mata vem com 2-0 do Maringá. Qual vai ser a postura do Maringá com 2-0 no placar?
Quando tiver 0-0, vai se abrir? Não vai. Então, é uma escalação para este tipo de demanda que é preciso pelo menos fazer 2 gols. Então, há jogos e jogos, e eu entendo que ele está, Jean, ele está tentando encontrar ainda. Talvez o Wesley, se for bem, se não subir na cabeça, se não ficar louco, né? Porque às vezes jogador muito novo, pô, a coisa muda, a vida muda tão rápido de um jogo para o outro que ele dá uma pirada. Se ele tiver a cabeça no lugar, pode ser que ele ganhe a posição de Mateuzinho, de Varela. Então, a minha impressão, Calçado, de que quando ele diz o sistema é o de menos, isso não tem nada a ver com ser de menos a relação entre os jogadores, como esses jogadores trabalham um com o outro. O que aconteceu hoje, e acho que talvez muita gente tenha se surpreendido ao ver o Wesley subir tanto, e o Ayrton Lucas, que vinha sendo o melhor jogador do Flamengo do ponto de vista ofensivo, ficando mais, e aí basta olhar para o mapa de movimentação desses 2 jogadores, você vai ver que isso aconteceu. Mas claro que ele já pensou nisso, porque do lado direito, no meio-campo do Flamengo, você tinha o Everton Ribeiro, e aí você olha para a movimentação do Everton Ribeiro, ele naturalmente ele cai mais para o meio, ele abre o espaço, o corredor para o Wesley subir. E é claro que quando você tem o Cebolinha por ali do lado esquerdo, de repente o Ayrton Lucas vai ficar um pouco mais do que costuma ficar, né? Porque ele é um lateral que sobe muito. Agora, essa relação entre os jogadores, evidentemente, ela sempre vai acontecer, ele sempre vai pensar nisso. Então, a hora que ele tiver o Marinho, por exemplo, no lado direito, porque com ele o Marinho vai jogar muito mais do que vinha jogando, pode ser que a postura seja invertida, né? Aí você não vai ter, de repente, o Cebolinha de um lado, você vai ter o Marinho do outro, e aí é o Ayrton Lucas que vai subir. Então, eu acho que essa questão dele não repetir a escalação é verdade, como a Raíssa Simplício falou, né? Ela fez essa pesquisa interessante, mostrando que nos últimos, acho que 40 jogos ele não repetiu a escalação, mas isso não significa que ele já não tenha pré-estabelecido que, bom, pera lá, esse jogador vai atuar assim quando o outro que estiver na faixa de campo dele for X, quando for Y ele vai jogar de outro jeito. Então ele vai criando módulos e encaixando esses módulos à medida que o tempo vai passando e que os jogos vão acontecendo, e acho que o Flamengo só tende a crescer dessa maneira. Muito bem, linha de passe, você segue participando conosco. Tá aí, galera, as análises dos comentaristas do Linha de Passe da ESPN Brasil. Cara, o Flamengo deu show. O Flamengo massacrou o Maringá, galera. Você sentiu pena, sentiu dó do Maringá? Sim ou não? Eu não. Cara, quando eles venceram a gente aqui em Maringá, eu já falei que eu fui lá assistir o jogo, eles tiraram sarro da nossa cara, galera. Quando eles viam um flamenguista na rua, eles ficavam zoando, chamando de cheirinho. Tá aí, meus amigos, tudo que vai e volta, tudo que sobe e desce. Tá aí para vocês que achavam, que acreditavam que o Maringá eliminaria o Flamengo dentro do Maracanã. Cara, com o Flamengo não se brinca. Vocês estão falando da melhor equipe, do melhor elenco sul-americano, do time mais rico, do time que contrata jogadores europeus, que tira jogadores de times europeus. Isso aqui é Flamengo, rapaz. Nunca duvidem do Flamengo, galera. O Flamengo está aí. Para quem não acreditava mais no Flamengo, o Sampaoli está resgatando a vontade desses jogadores. Eles estão se doando em campo, estão determinados a darem a volta por cima, a apagar o papelão que fez nesse início de ano, né? Até aqui com o Vitor Pereira, aquele vice do caramba. O técnico ruim, viu? Aquele vice Pereira. Ele desmotivou esse elenco do Flamengo. É um cara que não gostava de dar treino. Olha só, o Sampaoli chegou, deu treino hoje, no dia do jogo, cara. Olha o que ele fez, treinou bolas paradas. E os primeiros gols do Mengão saíram de bolas paradas, né? De escanteio. Parabéns, Sampaoli. Você vai colocar o nosso Flamengo de novo, cara, em outro patamar. Eu acredito. Muito bem. Dito isso, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Valeu, galera. Fui!